Se você tocar naquele piano, eu me caso com você. O milionário zombou. Mas o zelador tocou como um gênio. Vitória Vasconcelos estava no hall de mármore de sua cobertura no Leblon, Rio de Janeiro, sua taça de champanhe tremendo com uma raiva mal contida enquanto ela observava o desastre em que a noite de entretenimento se transformou quando o renomado pianista que ela contratou por $30.000 ligou dizendo que estava doente, poucas horas antes de seu baile de gala de caridade começar. Isso é absolutamente inaceitável. Vitória gritou para sua assistente pessoal Margarida, sua voz ecoando no mármore italiano importado, enquanto 200 membros da elite do Rio esperavam em seu grande salão de festas. Eu disse especificamente à agência que a apresentação desta noite era crucial para impressionar os membros do conselho que decidirão sobre minha nomeação para o Conselho de Artes Metropolitanas. Sua fortuna farmacêutica havia comprado sua entrada na alta sociedade, mas a aceitação permanecia ilusória, apesar de suas tentativas desesperadas de provar sua sofisticação cultural através de caras aquisições de arte e eventos sociais elaborados. Senhora, eu entrei em contato com todos os pianistas disponíveis na cidade, Margarida respondeu nervosamente, mas é sábado à noite e todos do seu calibre já estão reservados. Talvez possamos providenciar música gravada? A risada de Vitória foi afiada como cristal quebrado. Música gravada? Em uma reunião onde o senador Cardoso e o embaixador Chen esperam testemunhar a excelência artística, eu preferiria morrer a admitir a derrota para aqueles abutres culturais que já sussurram que dinheiro novo não pode comprar o verdadeiro refinamento. Como se fosse convocado por sua histeria, o som suave de música de piano começou a flutuar da direção do salão de festas, fazendo Vitória congelar no meio de sua bronca, pois ela reconheceu as notas de abertura do noturno em mi bemol maior de Chopin sendo tocadas com uma sensibilidade e maestria técnica que pareciam impossíveis, dadas as circunstâncias atuais. Vitória correu em direção ao som com Margarida seguindo, seus saltos low-bolting tilintando contra o mármore como tiros de metralhadora enquanto ela se preparava para descobrir qual de seus convidados havia ousado tocar em seu precioso piano de concertos Teivas sem permissão. A cena que a recebeu na porta do salão de festas desafiou todas as suposições que ela havia feito sobre talento, classe e as barreiras invisíveis que supostamente separavam a elite culta das pessoas comuns que trabalhavam. Em seu piano, estava Tiago Rodrigues, o zelador noturno que ela mal havia cumprimentado durante seus 2 anos de emprego, suas mãos calejadas se movendo pelas teclas com a graça fluida de alguém que passou décadas aperfeiçoando sua arte, em vez de alguém cuja descrição de trabalho envolvia esvaziar lixeiras e esfregar o chão. A reunião de socialites, políticos e magnatas dos negócios estava paralisada pela música que fluía de seus dedos, suas conversas silenciadas pelo encontro inesperado com a arte genuína em um ambiente onde a cultura comprada geralmente se disfarçava de talento autêntico. O que diabos você pensa que está fazendo? Vitória exigiu, sua voz se quebrando de descrença enquanto Tiago continuava a tocar, aparentemente inconsciente da tempestade se formando atrás de sua concentração focada. Saia do meu piano imediatamente antes que você o danifique. Mas, mesmo enquanto falava, Vitória se viu hipnotizada pela precisão técnica e profundidade emocional da performance de Tiago, que superava qualquer coisa que ela ouviu dos caros profissionais que ela geralmente contratava para impressionar seus convidados com demonstrações de sofisticação cultural que pareciam vazias em comparação com a autenticidade crua emanando desta fonte inesperada. O confronto que Vitória pretendia escalar se transformou em algo muito mais complexo quando Tiago finalmente levantou os olhos das teclas do piano. Seus olhos escuros encontrando o olhar furioso dela com uma calma dignidade que parecia esvaziar sua raiva enquanto simultaneamente intensificava sua confusão sobre como suas suposições sobre talento e hierarquia social foram tão completamente demolidas. Senhora Vasconcelos, Tiago disse calmamente, seu sotaque carregando traços de sua herança fluminense, eu peço desculpas pela presunção, mas eu ouvi sua angústia sobre a apresentação cancelada e pensei que talvez eu pudesse ajudar até que a senhora encontrasse um substituto adequado. Sua explicação foi entregue com uma humildade respeitosa que de alguma forma fez Vitória se sentir pequena e mesquinha, em vez de indignada e justa, enquanto seus convidados continuavam a olhar com fascinação para o drama se desenrolando entre a milionária herdeira farmacêutica e o zelador que tocava piano clássico como se tivesse sido treinado na escola de música da UFRJ. Ajudar? Vitória balbuciou, sua visão de mundo cambaleando enquanto ela lutava para conciliar o músico sofisticado que ela acabará de ouvir com o trabalhador de serviço invisível que ela empregava há 2 anos sem nunca realmente o ver como um ser humano completo. Você é um zelador. Como você poderia saber tocar Chopin em um nível profissional?
A pergunta pairou no ar como uma acusação, revelando a profundidade de suas suposições sobre a relação entre o status econômico e a habilidade artística, enquanto o sorriso gentil de Tiago sugeriu que sua compreensão estreita do potencial humano estava prestes a ser desafiada de maneiras que a forçariam a confrontar verdades desconfortáveis sobre talento, oportunidade e os preconceitos que moldavam sua percepção das pessoas ao seu redor. A revelação do passado de Tiago começou a se desenrolar enquanto ele respondia ao questionamento incrédulo de Vitória com uma dignidade e graça que faziam suas suposições inflamatórias sobre suas capacidades parecerem cada vez mais mesquinhas e ignorantes. Senhora Vasconcelos, eu estudei piano no Conservatório de Música em Cachoeiras de Macacu por 8 anos antes de me mudar para o Rio. Tiago explicou, sua voz carregando a calma autoridade de alguém que viveu com talento extraordinário, enquanto as circunstâncias o forçaram a um trabalho que não tinha relação com seu treinamento ou paixão. Eu vim para cá há 15 anos, esperando construir uma carreira como pianista clássico, mas o mundo da música é desafiador para alguém sem conexões ou apoio financeiro para sustentar anos de audições e apresentações não remuneradas, enquanto espera por oportunidades que talvez nunca venham. Suas palavras pintaram um quadro de sonhos artísticos adiados por necessidade econômica, forçando Vitória a confrontar a realidade de que o talento excepcional muitas vezes passava despercebido porque existiam pessoas cujas circunstâncias sociais e econômicas as impediam de acessar as plataformas onde tais habilidades podiam ser exibidas e apreciadas. Eu continuei praticando e compondo durante minhas horas de folga, Tiago continuou, porque a música não é algo que você pode abandonar apenas porque a vida exige que você ganhe a vida de outras maneiras. Hoje à noite, quando eu ouvi que seu artista havia cancelado e vi o quão chateada a senhora estava, eu pensei que talvez meus anos de estudo pudessem finalmente servir a um propósito além de minha própria realização pessoal. O orgulho tranquilo em sua voz ao descrever a manutenção de seu desenvolvimento artístico, apesar de trabalhar como zelador, desafiou as suposições de Vitória sobre a relação entre o sucesso visível e a realização genuína. A audiência de convidados de elite que testemunhou este encontro inesperado começou a responder com um entusiasmo que superou qualquer coisa que Vitória havia visto durante suas tentativas anteriores de impressioná-los com uma programação cultural cara, sua apreciação genuína pela arte de Tiago criando o tipo de engajamento autêntico que seu entretenimento comprado nunca havia alcançado. Isso foi absolutamente extraordinário, declarou o senador Cardoso ao se aproximar do piano com óbvia empolgação. Eu não ouvi Chopin tocado com esse nível de sensibilidade e maestria técnica desde a minha última visita ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Senhor. A pergunta pelo nome de Tiago representou um momento de reconhecimento social que Vitória nunca havia oferecido durante seus 2 anos de emprego, destacando como seus próprios preconceitos a impediram de vê-lo como uma pessoa completa, digna de cortesia e interesse humano básicos. Rodrigues, senhor. Tiago Rodrigues, veio a resposta, entregue com um orgulho humilde enquanto Tiago se levantava do banco do piano para aceitar a mão estendida do senador. Senhor Rodrigues, você gravou alguma de suas apresentações? Você tem alguma agência que o representa? O senador Cardoso continuou, suas perguntas refletindo um interesse genuíno nas perspectivas de carreira de Tiago, em vez de mera conversa social educada. Vitória assistiu com espanto enquanto seus convidados começavam a interagir com Tiago como um artista e indivíduo, em vez de um funcionário de serviço invisível, o reconhecimento de seu talento criando o tipo de momento cultural autêntico que todos os seus caros esforços falharam em produzir. A ironia não passou despercebida para ela de que o evento cultural de maior sucesso que ela já sediou estava acontecendo espontaneamente em torno de um homem que ela nunca se deu ao trabalho de realmente notar ou valorizar além de sua utilidade em manter seu ambiente físico. A proposta de casamento que Vitória havia feito zombeteiramente como uma condição impossível se tornou o ponto focal de um escrutínio cada vez mais intenso, pois seus convidados começaram a perceber as implicações de sua declaração anterior e da extraordinária demonstração de gênio musical de Tiago. Vitória, querida, disse a condessa Helena Vasconcelos com uma diversão mal contida, eu não ouvi você dizer algo sobre casamento se este cavalheiro pudesse tocar seu piano? Essa foi uma promessa bastante dramática de se fazer, especialmente dado o que nós acabamos de testemunhar. O lembrete de suas palavras impulsivas enviou um arrepio pela consciência de Vitória, aquecida por champanhe, enquanto ela percebia que sua tentativa de zombar do que ela presumiu ser um amadorismo desajeitado, em vez disso, criou um compromisso público que seus convidados sofisticados agora estavam tratando como um assunto sério que exigia cumprimento. Isso foi obviamente uma hipérbole, Vitória respondeu fracamente, sua voz sem a convicção que geralmente caracterizava suas declarações sobre assuntos sociais e de negócios. Eu nunca esperei. Quero dizer, quem poderia ter antecipado?
Suas palavras se perderam enquanto ela percebia que suas tentativas de explicar sua promessa apenas destacavam os preconceitos que a levaram a fazer tal declaração em primeiro lugar, presumindo que um zelador nunca poderia possuir o tipo de talento extraordinário que tornaria suas palavras algo mais do que um escárnio cruel. Senhora Vasconcelos, Tiago disse calmamente, seu tom não carregando expectativa ou reprovação, eu não tenho a intenção de cobrá-la por palavras ditas em surpresa e frustração. Eu toquei esta noite porque eu queria ajudar, não para criar obrigações ou complicações para ninguém. Sua resposta graciosa ao óbvio desconforto dela de alguma forma fez Vitória se sentir ainda menor, revelando um caráter e dignidade que excediam qualquer coisa que ela havia encontrado em seus círculos usuais de conexões sociais ricas, mas frequentemente superficiais. A transformação da noite de desastre para triunfo criou uma dinâmica social que forçou Vitória a confrontar perguntas fundamentais sobre seus valores, seus preconceitos e sua compreensão do que constituía o valor genuíno em oposição a marcadores de status superficiais que moldaram sua visão de mundo desde que herdou sua fortuna farmacêutica. Tiago, você estaria disposto a tocar algo mais para nós? Perguntou o embaixador Shen, seu pedido refletindo a apreciação genuína que substituiu a tolerância educada que geralmente caracterizava as respostas à programação cultural de Vitória. Talvez algo de sua própria composição? A sugestão de que Tiago poderia ter criado música original abriu novas dimensões de respeito artístico que Vitória nunca havia considerado possíveis para alguém que ela categorizou simplesmente como um funcionário de serviço, em vez de um ser humano completo com talentos, sonhos e capacidades criativas que rivalizavam ou excediam as dos caros artistas que ela tipicamente contratava para impressionar seu círculo social. Enquanto Tiago retornava ao piano e começava a tocar uma composição original que combinava técnica clássica com harmonias contemporâneas e influências rítmicas latinas, Vitória se viu experimentando a música com uma autenticidade emocional que suas experiências culturais compradas nunca haviam proporcionado. A peça falava de anseio, resiliência, sonhos deslocados e esperança final de maneiras que pareciam contar a história da vida de Tiago, enquanto transcendiam a narrativa pessoal para abordar experiências humanas universais que ressoavam com todos na sala, independentemente de seu status social ou econômico. A ovação de pé que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que Vitória já havia testemunhado em seus eventos, espontânea, entusiasmada e completamente genuína, em vez dos aplausos educados que geralmente saudavam suas escolhas de entretenimento caras, mas sem alma. A profundidade da educação musical de Tiago começou a surgir quando os convidados de Vitória o encheram de perguntas que revelavam um nível de treinamento e sofisticação que desafiava todas as suposições que ela havia feito sobre a relação entre o status social visível e a realização artística real. Senhor Rodrigues, sua interpretação da peça de Chopin mostrou uma notável compreensão das intenções emocionais do compositor, observou a doutora Patrícia Martins, uma musicóloga da UFRJ que compareceu ao baile de gala de Vitória como convidada do conselho de diretores da universidade. Você estudou o contexto histórico e as tradições de prática de performance associadas a este noturno em particular? A resposta de Tiago demonstrou um conhecimento que superava o que Vitória tipicamente encontrava, mesmo entre os caros artistas que ela contratava para seus eventos culturais. Sim, doutora Martins, eu gastei um tempo considerável pesquisando as circunstâncias da composição de Chopin durante sua relação com George Sand, e eu estudei gravações de Arthur Rubinstein, Vladimir Ashkenazy e Murray Peraia para entender diferentes abordagens interpretativas para a narrativa emocional embutida na peça. Sua capacidade de discutir a erudição musical e a história da performance em um nível acadêmico forçou Vitória a confrontar a realidade de que ela estava empregando alguém cujas capacidades intelectuais e artísticas excediam em muito sua própria compreensão dos assuntos culturais que ela usava para estabelecer suas credenciais sociais. Eu também estudei as variações manuscritas e as escolhas editoriais feitas por diferentes editores, Tiago continuou, porque eu acredito que entender as intenções originais do compositor é crucial para desenvolver uma interpretação autêntica, em vez de apenas reproduzir tradições de performance convencionais. A sofisticação de seu conhecimento musical fez Vitória perceber que sua própria apreciação da música clássica era superficial em comparação com a profunda compreensão que Tiago havia desenvolvido através de um estudo sério e um envolvimento apaixonado com a forma de arte. As oportunidades de performance que Tiago havia sido negado por causa de circunstâncias econômicas começaram a surgir enquanto ele descrevia os desafios de carreira que o levaram do treinamento no conservatório ao trabalho de zelador, destacando barreiras sistêmicas que impediam indivíduos talentosos de acessarem plataformas onde suas habilidades podiam ser reconhecidas e desenvolvidas.
Após concluir meus estudos no conservatório, eu me mudei para o Rio com a esperança de construir uma carreira de performance. Tiago explicou para a audiência fascinada de convidados de Vitória, mas eu rapidamente descobri que as carreiras de música clássica exigem um apoio financeiro que permite aos artistas passarem anos fazendo audições, networking e se apresentando por pouca ou nenhuma remuneração, enquanto constroem os relacionamentos e a reputação necessários para um trabalho profissional estável. Sua descrição das realidades econômicas da indústria da música clássica forçou Vitória a confrontar como sua própria riqueza permitiu comprar acesso a experiências culturais sem entender as barreiras financeiras que impediam artistas talentosos de compartilharem seus dons com públicos mais amplos. Eu passei 3 anos tentando sobreviver com cachês de performance ocasionais, enquanto trabalhava em empregos de meio período para pagar o aluguel e manter minha prática de piano, Tiago continuou. Mas eventualmente eu tive que escolher entre seguir uma carreira musical incerta ou aceitar um emprego estável que me permitiria me sustentar, enquanto continuava a me desenvolver artisticamente durante meu tempo pessoal. A escolha que as circunstâncias impuseram a Tiago destacou como a necessidade econômica frequentemente impedia que o talento excepcional florescesse, enquanto Vitória começava a entender que seu papel como patrona das artes poderia envolver mais do que apenas comprar entretenimento para seu próprio avanço social. O processo criativo que Tiago descreveu enquanto ele compunha obras originais, enquanto trabalhava como zelador, revelou uma dedicação artística que transcendia as limitações impostas por suas circunstâncias de emprego, demonstrando como a paixão artística genuína podia florescer, mesmo quando as condições externas pareciam desencorajar o desenvolvimento criativo. Eu geralmente componho tarde da noite, depois de terminar meus deveres de zelador, Tiago explicou. Quando o prédio está silencioso e eu posso usar o piano da sala de descanso dos funcionários sem incomodar ninguém. A solidão na verdade ajuda meu processo criativo, porque eu posso experimentar com ideias musicais sem me preocupar se elas atendem às expectativas de qualquer outra pessoa ou aos requisitos comerciais. Sua descrição de compor em isolamento, enquanto cercado pelas realidades mundanas de seu trabalho diário, criou uma imagem romântica que atraiu os convidados de Vitória mais do que qualquer uma das caras programações culturais que ela havia arranjado anteriormente. Algumas das minhas melhores composições foram inspiradas pelo contraste entre os ambientes elegantes que eu limpo e mantenho durante o dia e as circunstâncias modestas de minha própria vida, Tiago continuou, porque essa justaposição me ajuda a entender temas de aspiração, dignidade e o desejo humano universal de criar beleza, independentemente das circunstâncias externas. A visão artística que ele descreveu elevou seu trabalho de zelador de mera necessidade econômica a material fonte para a expressão criativa que abordava disparidades sociais e econômicas através de metáfora musical, em vez de retórica política. O reconhecimento que Tiago recebeu dos convidados sofisticados de Vitória representou o tipo de validação artística que lhe foi negado ao longo de suas tentativas de carreira, criando oportunidades para o desenvolvimento profissional que suas circunstâncias anteriores tornaram impossíveis de acessar. Tiago, eu gostaria de discutir a encomenda de uma composição original para o nosso concerto de outono, disse a doutora Sarah Lynn, presidente da Fundação de Artes do Rio de Janeiro, e eu acho que você também deveria considerar se candidatar ao nosso programa de residência artística, que fornece espaço de estúdio, auxílio para moradia e oportunidades de performance para compositores emergentes. Sua oferta representou o tipo de apoio institucional que podia transformar a carreira artística de Tiago de um hobby pessoal para um reconhecimento profissional, enquanto Vitória assistia com espanto enquanto seus convidados competiam para oferecer oportunidades que podiam mudar sua vida completamente. Senhor Rodrigues, o senhor estaria interessado em discutir um contrato de gravação para suas composições originais? Perguntou Miguel Torres, um executivo da indústria da música que ficou impressionado o suficiente pela apresentação improvisada para ver o potencial comercial no trabalho de Tiago. Eu acho que há um mercado significativo para composições clássicas que incorporam temas culturais contemporâneos, e seu trabalho parece unir sensibilidades tradicionais e modernas de maneiras que podem atrair diversos públicos. As múltiplas oportunidades profissionais que surgiram de uma única apresentação destacaram como o reconhecimento do talento podia criar uma rápida transformação de carreira quando a audiência certa encontrava habilidades excepcionais em ambientes apropriados. Enquanto Vitória começava a entender como suas conexões sociais podiam servir a propósitos além de sua própria valorização de status. A conclusão da noite colocou Vitória cara a cara com decisões que definiriam seu caráter e valores muito além do posicionamento social superficial que a motivou anteriormente em suas atividades culturais, forçando-a a escolher entre manter preconceitos confortáveis e abraçar verdades desconfortáveis sobre o valor humano e o valor artístico. Senhora Vasconcelos,
Tiago disse enquanto os convidados começavam a ir embora e a empolgação da descoberta se acalmava em uma reflexão mais tranquila. Eu quero lhe agradecer por me permitir compartilhar minha música esta noite, mesmo que as circunstâncias fossem inesperadas para nós dois. Esta noite me deu a esperança de que meus anos de prática e composição possam eventualmente encontrar audiências e oportunidades apropriadas. Seu gracioso reconhecimento de seu papel inadvertido em seu avanço artístico fez Vitória se sentir simultaneamente orgulhosa do resultado e envergonhada dos preconceitos que quase o impediram de ocorrer. Tiago, Vitória respondeu, sua voz carregando uma vulnerabilidade incomum, eu lhe devo um pedido de desculpas por minha reação inicial e por nunca ter tirado um tempo para conhecê-lo como pessoa durante os 2 anos em que você trabalhou para mim. Esta noite me mostrou que eu estive cega para o indivíduo notável que eu tive o privilégio de empregar, e eu estou envergonhada por como minhas suposições me impediram de reconhecer seus talentos extraordinários. Sua admissão representou uma mudança fundamental em como ela entendia a relação entre o status social e o valor humano, enquanto o sorriso gentil de Tiago sugeriu que seu sucesso artístico foi aprimorado, em vez de diminuído, por seu recém-descoberto respeito e reconhecimento de sua humanidade além de sua função utilitária como prestador de serviços. Amanhã após o baile de gala colocou Vitória cara a cara com as implicações sociais e pessoais de sua impulsiva proposta de casamento, pois as notícias dos eventos dramáticos da noite se espalharam pelos círculos de elite do Rio com a velocidade e o embelezamento que caracterizam a fofoca da alta sociedade. Vitória, querida, todos estão falando sobre sua romântica proposta de piano, declarou a condessa Helena Vasconcelos durante sua ligação telefônica matinal regular, sua voz borbulhando de uma diversão que Vitória achou distintamente desconfortável, dada sua perspectiva sóbria sobre os eventos da noite anterior. A história está se tornando bastante lendária, a herdeira milionária que descobriu o amor verdadeiro através do gênio musical de seu zelador. Que absolutamente divino e não convencional. A versão romantizada dos eventos que circulava em sua rede social tinha pouca semelhança com a experiência real de Vitória, que era mais sobre confrontar seus próprios preconceitos do que descobrir uma paixão romântica. Embora ela estivesse começando a perceber que a distinção poderia ser menos importante do que o fato de que seu compromisso público estava sendo levado a sério por pessoas cujas opiniões podiam afetar sua posição social. Helena, isso obviamente não foi uma proposta séria, Vitória protestou fracamente, foi apenas uma expressão de surpresa em uma situação inesperada. Mas, mesmo enquanto falava, Vitória podia ouvir a falta de convicção em sua própria voz, enquanto ela lidava com a realidade de que suas palavras criaram expectativas entre seus pares que seriam difíceis de desconsiderar sem parecer superficial, cruel ou carente de integridade pessoal que ela passou anos tentando estabelecer dentro da elite cultural do Rio. As implicações de negócios do potencial casamento de Vitória com Tiago começaram a surgir quando seu conselho de diretores e principais acionistas começaram a expressar preocupações sobre como um relacionamento com o zelador poderia afetar a reputação da empresa farmacêutica e sua própria credibilidade como líder corporativa. Vitória, nós precisamos discutir o potencial impacto de suas decisões pessoais na imagem pública da Vasconcelos Pharmaceuticals, disse Ricardo Macedo, seu diretor financeiro, durante uma reunião executiva de emergência que ela não solicitou, mas que aparentemente foi considerada necessária por sua equipe de liderança. O preço de nossas ações pode ser afetado se os investidores perceberem instabilidade em sua vida pessoal ou questionarem seu julgamento com base em escolhas de relacionamento não convencionais. A condescendência mal disfarçada em sua voz fez Vitória perceber que seus próprios funcionários viam seu potencial relacionamento com Tiago através dos mesmos preconceitos de classe que inicialmente moldaram sua reação às habilidades musicais dele, forçando-a a confrontar o quão profundamente enraizadas as hierarquias sociais influenciavam até mesmo os relacionamentos de negócios e as avaliações profissionais. Ricardo, você está sugerindo que meus relacionamentos pessoais deveriam estar sujeitos à aprovação corporativa? Vitória respondeu com gelo em sua voz, ou você está insinuando que o caráter e as habilidades de Tiago Rodrigues são de alguma forma insuficientes para merecer respeito, independentemente de seu atual status de emprego? Suas perguntas forçaram sua equipe executiva a articular preconceitos que soavam cada vez mais irracionais quando declarados explicitamente, enquanto Vitória começava a entender que defender seu relacionamento com Tiago exigiria desafiar as mesmas suposições sociais que moldaram sua própria visão de mundo até a noite anterior. A atenção da mídia que a situação de Vitória começou a atrair transformou um drama social privado em um comentário público sobre classe, talento e mobilidade social que excedeu qualquer coisa que ela havia experimentado durante sua carreira de negócios ou atividades filantrópicas.
Herdeira milionária da indústria farmacêutica se apaixona por zelador músico, lia manchete no jornal O Dia na seção social, acompanhada por fotografias de Vitória e Tiago que foram tiradas no baile de gala por fotógrafos da sociedade que se especializavam em capturar momentos que mais tarde poderiam se tornar notícias significativas. A história de Cinderela de Vitória Vasconcelos. Mas quem é o verdadeiro príncipe? Perguntou o colunista social do Globo, enquadrando o relacionamento como uma reversão de conto de fadas que desafiava as narrativas tradicionais sobre riqueza, classe e compatibilidade romântica. Os artigos retrataram Tiago como uma figura romântica cujos talentos escondidos conquistaram uma mulher rica, enquanto Vitória se viu lançada no papel não familiar de alguém cujo privilégio estava sendo questionado, em vez de invejado ou admirado. A descoberta de amor da senhora Vasconcelos através da apreciação artística sugere que a conexão genuína pode transcender as fronteiras econômicas, escreveu um comentarista, embora os críticos questionem se tais relacionamentos podem sobreviver aos desafios práticos de circunstâncias sociais e financeiras dramaticamente diferentes. O escrutínio público de seus sentimentos privados forçou Vitória a examinar suas próprias motivações e intenções de maneiras que seus relacionamentos anteriores com homens ricos e socialmente apropriados nunca exigiram, enquanto ela começava a entender que sua escolha seria interpretada como uma declaração sobre valores e justiça social, em vez de meramente preferência pessoal. As conversas com Tiago que se seguiram à atenção da mídia revelaram profundezas de caráter e sofisticação intelectual que desafiavam as suposições restantes de Vitória sobre a relação entre educação formal, polidez social e sabedoria genuína ou percepção moral. Senhora Vasconcelos, Tiago disse durante a primeira conversa privada deles desde o baile de gala, eu quero que a senhora saiba que eu nunca tive a intenção de que minha performance musical criasse complicações ou pressão em relação à sua vida pessoal. Se a atenção está causando problemas para a senhora profissionalmente ou socialmente, eu estou preparado para esclarecer publicamente que não há expectativas românticas ou compromissos entre nós. Sua vontade de proteger a reputação dela a um custo potencial para suas próprias oportunidades recém-descobertas demonstrou uma generosidade e altruísmo que Vitória raramente encontrou em seus círculos sociais usuais, onde o avanço pessoal tipicamente tinha precedência sobre a preocupação com o bem-estar dos outros. Tiago, a questão não é sobre proteger minha reputação, Vitória respondeu, surpresa por sua própria honestidade, é sobre se eu tenho a coragem de seguir algo que parece autêntico, em vez de manter relacionamentos que servem a propósitos sociais e de negócios, mas que carecem de conexão emocional genuína. Sua admissão representou um nível de vulnerabilidade que sua riqueza e status haviam anteriormente tornado desnecessário, enquanto a resposta atenciosa de Tiago sugeriu que ele entendia as implicações de sua escolha melhor do que ela mesma. Vitória, se me permite chamá-la assim, Tiago disse gentilmente, eu acho que a questão não é se você pode se dar ao luxo de arriscar um relacionamento não convencional, mas se você pode se dar ao luxo de não buscar o tipo de conexão que faz você se sentir como a melhor versão de si mesma, em vez de apenas a versão mais bem-sucedida. As reações familiares ao potencial relacionamento de Vitória com Tiago revelaram dinâmicas e preconceitos que a forçaram a confrontar como sua riqueza a isolou de relacionamentos autênticos, enquanto a cercava de pessoas cujo principal interesse era seus recursos financeiros, em vez de seu crescimento pessoal ou felicidade. Vitória, você perdeu a cabeça? Exigiu seu irmão Miguel durante uma conversa telefônica acalorada, você não pode estar pensando seriamente em se casar com um zelador quando poderia ter a sua escolha de homens bem-sucedidos que poderiam melhorar, em vez de complicar, sua posição social e de negócios. A reação dele refletiu a abordagem transacional aos relacionamentos que caracterizou a atitude da família de Vitória em relação ao casamento e à parceria, vendo as conexões românticas principalmente como alianças estratégicas, em vez de laços emocionais baseados em respeito mútuo e compatibilidade genuína. Miguel, Tiago Rodrigues é um músico e compositor extraordinariamente talentoso que, por acaso, trabalha como zelador, Vitória respondeu, e ele mostrou mais integridade e bondade em uma noite do que a maioria dos homens bem-sucedidos com quem eu namorei demonstrou durante meses de relacionamento. Sua defesa de Tiago a forçou a articular valores que ela não percebeu que possuía, enquanto a resposta desdenhosa de seu irmão deixou claro que o apoio de sua família era condicional à sua conformidade com as expectativas dele sobre parcerias sociais e econômicas apropriadas. Você está arriscando tudo o que construiu por uma fantasia romântica que irá desaparecer quando a novidade passar, Miguel avisou, e você ficará com uma posição social diminuída e um marido que não pode contribuir para seu estilo de vida ou interesses de negócios. A conversa terminou com Vitória percebendo que escolher Tiago significaria escolher a autenticidade em detrimento da aprovação,
o crescimento pessoal em detrimento do posicionamento social e o amor em detrimento da conveniência de maneiras que mudariam fundamentalmente sua relação com sua família e círculo social. O processo de tomada de decisão que Vitória passou a obrigou a examinar seus valores e prioridades mais profundos, enquanto considerava-se seu estilo de vida privilegiado a impediu de entender o que constituía o sucesso e a realização genuínos em oposição à mera conquista e acumulação. Do que eu realmente tenho medo? Vitória perguntou a si mesma durante caminhadas solitárias pelo jardim botânico, onde ela podia pensar sem a pressão das expectativas sociais ou das responsabilidades de negócios. Eu tenho medo de que Tiago não seja bom o suficiente para mim, ou eu tenho medo de que eu não seja boa o suficiente para ele. A pergunta destacou como suas suposições sobre a hierarquia social a impediram de reconhecer que caráter, talento e integridade poderiam ser qualidades mais valiosas em um parceiro de vida do que riqueza, status ou conexões sociais que moldaram suas escolhas de relacionamento anteriores. Quanto mais tempo ela passava com Tiago, aprendendo sobre sua visão artística, sua dedicação à sua arte, apesar dos obstáculos, sua dignidade diante de oportunidades limitadas e seu interesse genuíno em seus pensamentos e sentimentos, em vez de seus recursos financeiros, mais Vitória percebia que ele representava tudo o que ela estava procurando em relacionamentos sem entender o que ela realmente precisava para a realização emocional. Tiago me vê como uma pessoa completa, em vez de apenas uma mulher rica, Vitória refletiu, e ele me desafia a ser melhor, enquanto me aceita como eu sou, o que é o oposto do que eu experimentei em relacionamentos com homens que estavam interessados principalmente no que eu poderia fazer por suas carreiras ou posição social. O reconhecimento de que o amor autêntico exigia vulnerabilidade, crescimento e respeito mútuo, em vez de vantagem estratégica, começou a remodelar a compreensão de Vitória sobre o que constituía uma parceria de sucesso e uma vida significativa. O anúncio público do noivado de Vitória com Tiago Rodrigues criou uma sensação na mídia que transformou o relacionamento privado deles em um símbolo de mudança social e desafiou as suposições tradicionais sobre classe, talento e compatibilidade romântica na sociedade brasileira contemporânea. Hoje eu tenho o orgulho de anunciar meu noivado com Tiago Rodrigues, Vitória declarou durante uma coletiva de imprensa que atraiu a atenção nacional, um músico e compositor extraordinário, cujo talento e caráter enriqueceram minha vida de maneiras que transcendem qualquer consideração de expectativas sociais convencionais ou circunstâncias econômicas. Sua declaração foi cuidadosamente elaborada para enfatizar as realizações artísticas de Tiago, enquanto desafiava narrativas da mídia que retratavam o relacionamento deles como caridade ou experimentação social, em vez de uma conexão romântica genuína baseada em respeito mútuo e compatibilidade. Tiago me ensinou que a verdadeira sofisticação vem da integridade, da criatividade e da compaixão, em vez de riqueza ou status, Vitória continuou, e eu sou grata pela oportunidade de apoiar sua carreira artística, enquanto aprendo com seu exemplo sobre o que significa buscar a excelência, apesar dos obstáculos, e manter a dignidade, independentemente das circunstâncias externas. A resposta ao seu anúncio incluiu tanto críticas de conservadores sociais que viam o relacionamento como uma mistura de classes inapropriada, quanto elogios de comentaristas progressistas que o viam como evidência de que a sociedade brasileira estava evoluindo além das rígidas hierarquias sociais que historicamente impediam o reconhecimento do mérito individual, independentemente do histórico econômico. O planejamento do casamento de Vitória e Tiago se tornou um evento cuidadosamente orquestrado que desafiou as convenções sociais, enquanto demonstrava como o relacionamento deles transformou ambos os indivíduos e criou novas possibilidades para conexão autêntica através das fronteiras de classe tradicionais. Eu quero que nosso casamento reflita tanto nossos antecedentes quanto nossos valores compartilhados, Vitória disse ao planejador de casamento que ela contratou, incorporando a herança e a arte musical de Tiago de Cachoeiras de Macacu, junto com a elegância que meu círculo social espera, mas sem a ostentação que caracterizou meus eventos anteriores. A cerimônia que emergiu de seu processo de planejamento colaborativo incluiu música clássica tocada por Tiago e seus colegas do conservatório, elementos de cultura fluminense que honravam a família dele e uma atmosfera de celebração genuína, em vez de exibição social que marcou os esforços de entretenimento anteriores de Vitória. Tiago, você tocará uma de suas composições originais durante a cerimônia? Vitória perguntou, eu quero que nosso casamento mostre seus dons artísticos e celebre a criatividade que nos uniu, em vez de tratar sua música como entretenimento de fundo. O pedido demonstrou como o relacionamento deles elevou a identidade artística de Tiago de talento escondido a elemento central de sua vida compartilhada, enquanto criava oportunidades para sua família e amigos testemunharem o reconhecimento e o respeito que suas habilidades mereciam das redes sociais e profissionais de Vitória.
A lista de convidados para o casamento deles refletiu a integração social que o relacionamento deles criou, unindo indivíduos de antecedentes econômicos e culturais dramaticamente diferentes que nunca interagiram como iguais, apesar de viverem na mesma cidade e compartilharem interesses em música, artes e atividades culturais. Vitória, eu gostaria de convidar a professora Maria Santos do Conservatório e alguns de meus ex-colegas que ainda estão seguindo carreiras musicais, Tiago disse durante suas discussões de planejamento, porque este casamento representa não apenas nosso compromisso pessoal, mas também o reconhecimento da comunidade artística que moldou meu desenvolvimento e apoiou meus sonhos, mesmo quando as circunstâncias práticas me forçaram a trabalhar em outros campos. Seu desejo de celebrar com pessoas que o conheciam como artista, em vez de trabalhador de serviço, destacou como o relacionamento deles restaurou sua identidade como uma pessoa completa, digna de reconhecimento por seus talentos e caráter, em vez de apenas sua utilidade como funcionário. Tiago, eu quero convidar todos que importam para nós dois, Vitória respondeu, independentemente de seu status social ou circunstâncias econômicas, porque nosso casamento deve demonstrar que os relacionamentos genuínos transcendem as fronteiras artificiais que mantiveram as pessoas separadas com base na riqueza, em vez de na compatibilidade. A lista de convidados resultante criou oportunidades sem precedentes para a interação entre a elite cultural do Rio e indivíduos da classe trabalhadora cujas habilidades artísticas e qualidades pessoais eram anteriormente invisíveis para os ricos patronos que consumiam cultura sem entender as lutas econômicas de seus criadores. A cerimônia em si se tornou uma poderosa demonstração de como o amor podia transformar vidas individuais, enquanto desafiava suposições sociais mais amplas sobre valor, talento e as possibilidades de conexão autêntica em uma sociedade estratificada por riqueza e status, em vez de caráter e compatibilidade. Hoje, Vitória e Tiago estão nos mostrando que o amor não reconhece fronteiras de classe ou circunstância, declarou a reverenda Maria Santos, a ex-professora de Tiago que foi ordenada como ministra e que oficiou a cerimônia. E que a forma mais elevada de sofisticação é a sabedoria para apreciar a excelência onde quer que ela apareça e a coragem para escolher a autenticidade em detrimento da convenção. Os votos de casamento que Vitória e Tiago trocaram enfatizaram seu compromisso em apoiar o crescimento e os sonhos um do outro, em vez de se conformar com as expectativas tradicionais sobre papéis de gênero e hierarquias sociais que caracterizaram os relacionamentos anteriores de Vitória. Vitória, você me ensinou que o reconhecimento e o apoio podem desbloquear um potencial que as circunstâncias esconderam, Tiago disse durante seus votos, e eu prometo ajudá-la a descobrir formas de realização que a riqueza sozinha não pode proporcionar, enquanto compartilhamos a vida artística que dá significado a tudo mais que eu faço. Os votos de Vitória reconheceram como Tiago desafiou seus preconceitos e expandiu sua compreensão do valor humano. Tiago, você me mostrou que a verdadeira cultura vem do coração, em vez da carteira, e eu prometo usar meus recursos para apoiar não apenas sua carreira artística, mas o reconhecimento mais amplo de talentos que existem em lugares inesperados e merecem oportunidades que as barreiras econômicas frequentemente impedem. A celebração da recepção mostrou a colaboração musical entre Tiago e outros indivíduos talentosos cujas habilidades foram descobertas através da integração social que seu relacionamento com Vitória criou, transformando o casamento de uma cerimônia pessoal em um evento cultural que celebrava a excelência artística, independentemente de seu contexto econômico. Senhoras e senhores, Tiago Rodrigues agora irá tocar a suíte de casamento que ele compôs especificamente para esta ocasião, anunciou o coordenador da recepção, acompanhado por membros da Orquestra Sinfônica Brasileira e músicos do Conservatório de Cachoeiras de Macacu que viajaram para cá para celebrar esta união de corações e culturas. A performance que se seguiu superou qualquer coisa que Vitória havia experimentado em seus eventos culturais anteriores, combinando sofisticação técnica com autenticidade emocional que refletia uma colaboração artística genuína, em vez de entretenimento comprado, projetado para impressionar, em vez de emocionar, as plateias. A ovação de pé que saudou a performance incluiu lágrimas, aplausos e expressões de apreciação que demonstraram como a arte autêntica podia criar experiências emocionais compartilhadas que transcendiam as diferenças sociais e econômicas entre os membros da plateia. É assim que os eventos culturais deveriam ser, Vitória sussurrou para seu novo marido enquanto eles assistiam seus convidados responderem com entusiasmo genuíno, em vez de obrigação educada, celebrações da criatividade humana que unem as pessoas, em vez de as dividirem com base em quem pode pagar para comparecer. A cobertura da mídia do casamento de Vitória e Tiago influenciou discussões públicas sobre classe, talento e mobilidade social de maneiras que estenderam a história pessoal deles a conversas mais amplas sobre os valores e oportunidades para a realização individual na sociedade brasileira, independentemente do histórico econômico.
O casamento Rodrigues Vasconcelos desafia convenções sociais, lia manchetes em grandes jornais que cobriram o evento tanto como notícia social quanto como fenômeno cultural. O casamento da milionária com zelador músico simboliza a mudança de atitudes em relação à classe e mérito. Os artigos enfatizaram como o relacionamento deles demonstrou que o talento e o caráter podiam ser encontrados em lugares inesperados, enquanto destacavam barreiras sistêmicas que impediam o reconhecimento de habilidades quando elas existiam em pessoas cujas circunstâncias econômicas limitavam seu acesso a plataformas onde tais dons podiam ser exibidos e apreciados. A escolha de Vitória Vasconcelos de se casar por amor, em vez de por vantagem social, representa uma evolução em como as elites brasileiras entendem seu relacionamento com a sociedade em geral, escreveu um comentarista cultural, vendo o casamento deles como evidência de valores e mudança entre indivíduos ricos que estavam começando a reconhecer responsabilidades além da acumulação e da exibição de status. A resposta positiva à história deles encorajou outras pessoas a desafiarem as convenções sociais que impediram relacionamentos autênticos entre as classes, enquanto inspirava discussões mais amplas sobre como criar mais oportunidades para o reconhecimento de talentos, independentemente das circunstâncias econômicas. A lua de mel que Vitória e Tiago compartilharam se tornou uma oportunidade para planejarem seu futuro juntos. Enquanto discutiam como o casamento deles podia servir como uma plataforma para abordar as barreiras sociais e econômicas que quase impediram o relacionamento deles e que continuavam a limitar as oportunidades para outros indivíduos talentosos de origens da classe trabalhadora. Vitória, eu gostaria de usar o reconhecimento que nosso casamento gerou para estabelecer bolsas de estudo e programas de mentoria para alunos de famílias de baixa renda que estão buscando carreiras em música clássica, Tiago propôs enquanto eles discutiam seus objetivos filantrópicos compartilhados, porque o talento existe em todos os lugares, mas as oportunidades ainda são em grande parte limitadas a pessoas cujas famílias podem pagar por anos de treinamento não remunerado e despesas de audição. Sua visão refletiu como a experiência pessoal deles revelou problemas sistêmicos que exigiam soluções institucionais, em vez de apenas histórias de sucesso individuais, enquanto os recursos de Vitória podiam fornecer apoio sustentável para programas que abordavam as causas raiz, em vez de apenas os sintomas de desigualdade na educação artística e no desenvolvimento de carreira. Tiago, eu quero fazer mais do que apenas financiar bolsas de estudo, Vitória respondeu, sua voz carregando a determinação que construiu seu império farmacêutico, mas agora direcionada para a justiça social, em vez de enriquecimento pessoal. Eu quero criar uma fundação que forneça auxílio para moradia, oportunidades de performance, contratos de gravação e mentoria de carreira para artistas cujos talentos foram negligenciados porque eles não têm conexões sociais ou apoio financeiro. A visão que eles desenvolveram juntos transformaria a riqueza de Vitória de uma ferramenta de posicionamento social em um mecanismo para desmantelar as próprias barreiras que quase impediram o relacionamento deles, enquanto a rede artística de Tiago forneceria a expertise e a autenticidade necessárias para garantir que os programas deles servissem ao desenvolvimento artístico genuíno, em vez de apenas exibição de caridade. O retorno de sua lua de mel marcou o início de um novo capítulo que testaria se a transformação pessoal deles podia sobreviver aos desafios práticos de integrar seus antecedentes dramaticamente diferentes, enquanto perseguiam objetivos compartilhados que desafiavam os sistemas sociais que moldaram ambas as vidas deles. Senhora Rodrigues, disse Margarida, a assistente pessoal de Vitória, ainda lutando para se ajustar à realidade de que sua empregadora se casou com o homem que ela supervisionava como zelador. O conselho de diretores está solicitando uma reunião para discutir como seu casamento pode afetar as políticas da empresa em relação a relacionamentos de funcionários e padrões de conduta profissional. A estranheza na voz de Margarida refletiu a confusão social mais ampla que o relacionamento deles criou entre as pessoas que lutavam para recategorizar sua compreensão da hierarquia social e dos limites profissionais. Margarida, por favor, agende a reunião e informe ao conselho que meus relacionamentos pessoais não estarão sujeitos à supervisão corporativa. Vitória respondeu com uma firmeza que estabeleceu novos limites, enquanto reconhecia que suas escolhas exigiriam uma navegação contínua de situações onde seu nome de casada e o passado de seu marido desafiavam as expectativas convencionais. Também, por favor, providencie um espaço de escritório para o Tiago na ala executiva, onde ele possa trabalhar em suas composições e coordenar os programas de apoio a artistas que nós lançaremos através da Fundação. A integração prática de Tiago no ambiente profissional de Vitória exigiria sensibilidade e criatividade, pois eles descobririam como honrar tanto sua identidade artística quanto seu papel de liderança nos negócios sem diminuir as contribuições de nenhuma das pessoas para seus empreendimentos compartilhados.
O estabelecimento da Fundação Rodrigues para a Excelência Musical se tornou a manifestação concreta de como o relacionamento de Vitória e Tiago evoluiu de uma história de amor pessoal para um catalisador social para abordar barreiras sistêmicas que impediam o reconhecimento de talentos e o desenvolvimento de carreira para artistas de antecedentes economicamente desfavorecidos. Nossa missão é simples, Tiago explicou durante a coletiva de imprensa inaugural da Fundação: garantir que o talento musical seja reconhecido e apoiado com base em habilidade e dedicação, em vez de riqueza familiar ou conexões sociais, e criar caminhos para o desenvolvimento de carreira artística que não exijam que os artistas escolham entre a realização criativa e a sobrevivência econômica. Os programas que eles desenvolveram incluíram bolsas de estudo integrais com auxílio para moradia para o treinamento no conservatório, relacionamentos de mentoria entre artistas estabelecidos e talentos emergentes, oportunidades de performance em locais que antes eram acessíveis apenas a artistas com ricos patronos e contratos de gravação que permitiam aos artistas documentarem e distribuírem seu trabalho sem compromisso comercial. Nós não estamos apenas financiando carreiras individuais, Vitória acrescentou, nós estamos trabalhando para transformar a indústria da música clássica para que ela reflita a diversidade total do talento humano, em vez de apenas a fatia estreita da sociedade que historicamente teve acesso a treinamento artístico de elite e oportunidades de carreira. A abordagem da Fundação abordou tanto as necessidades imediatas de artistas individuais quanto as mudanças sistêmicas necessárias para criar equidade sustentável na educação artística e no desenvolvimento de carreira. O sucesso de seu primeiro ano de casamento e trabalho na Fundação demonstrou como o amor autêntico podia servir como base para uma mudança social significativa, enquanto fornecia a ambos os indivíduos uma realização que transcendia sua compreensão anterior de conquista e sucesso pessoal. Tiago: eu nunca estive mais feliz ou me senti mais útil do que eu me sinto desde que nós nos casamos, Vitória disse ao seu marido durante a celebração de seu primeiro aniversário, e eu acho que é porque nós estamos usando nossos diferentes pontos fortes para criar algo que é maior do que qualquer um de nós poderia realizar sozinho. Os resultados estatísticos do trabalho de sua fundação incluíram dezenas de bolsas de estudo concedidas, centenas de oportunidades de performance criadas e aumentos mensuráveis na diversidade econômica entre os alunos em grandes conservatórios e escolas de música. Mas a transformação pessoal que tanto Vitória quanto Tiago experimentaram parecia ainda mais significativa do que seu impacto social quantificável. Vitória: você se tornou a pessoa que eu sempre acreditei que você poderia ser, Tiago respondeu, alguém que usa o poder para elevar os outros, em vez de manter separações artificiais entre as pessoas, e alguém cuja sofisticação vem da compreensão e da compaixão, em vez de apenas riqueza e status. O relacionamento deles evoluiu para uma parceria que honrava tanto os talentos individuais quanto os valores compartilhados, enquanto criava novas possibilidades para como o privilégio podia ser usado de forma responsável e como o amor podia transcender as barreiras sociais para criar uma conexão humana autêntica e uma mudança social significativa. O legado que Vitória e Tiago Rodrigues estavam criando através de seu casamento e trabalho na Fundação começou a influenciar conversas mais amplas sobre riqueza, responsabilidade e mobilidade social na sociedade brasileira, enquanto fornecia um modelo de como os relacionamentos individuais podiam catalisar a mudança institucional. A Fundação Rodrigues demonstrou que a filantropia privada pode ser tanto pessoalmente significativa quanto sistemicamente transformadora quando ela aborda as causas raiz, em vez de apenas fornecer caridade, escreveram analistas de política social que estudaram a abordagem deles ao financiamento de artes e ao desenvolvimento de carreira. Ao criar caminhos para o reconhecimento de talentos que contornam os guardiões tradicionais, eles estão provando que a excelência existe em toda a sociedade e que as principais barreiras para a realização são a oportunidade e o apoio, em vez de habilidade ou motivação. O sucesso da Fundação atraiu a atenção de outros indivíduos ricos que buscavam maneiras de usar seus recursos para o bem social, enquanto encontravam realização pessoal através de relacionamentos significativos e contribuição autêntica para o bem-estar humano. A história de Vitória e Tiago evoluiu de um romance pessoal para uma prova de que o amor podia ser uma força revolucionária quando ele desafiava suposições, derrubava barreiras e criava novas possibilidades para a conexão humana através de linhas de classe, cultura e circunstância econômica que historicamente dividiram, em vez de uniram, pessoas com interesses e valores compartilhados.